limite envolvendo o seno de x sobre x. Tá? Isso daqui tem uma demonstração legal nos livros de cálculo aí e tal. O pessoal gosta do Guidorizi, do Stewart e tal, né? Vai lá dar uma olhadinha no que acontece no seno de x sobre x. Então vamos colocar aqui só a parte do exemplo dessa demonstração para você entender para onde tende o seno de x sobre x quando x tende a zero, certo? Então aqui nós temos o x, que é esse arco, aqui nós temos o x, que é o arco. Essa parte vertical aqui é o seno de x. E olha aqui, que se você puxar aqui, nós vamos ter aqui a tangente de x, certo? Então veja, o x tem um tamanho maior que o seno de x, porém um tamanho menor do que a tangente de x, tá vendo? Isso daqui é menor que a tangente de x. Então vamos lá. O seno de x é menor que o próprio x. Então, seno de x sobre x, só passando aqui o x para o outro lado dividindo, né? Então vai ficar seno de x dividido por x menor que 1. E aqui a gente vê que o x é menor que a tangente de x aqui. Mas tangente de x é seno de x sobre o cosseno de x. Então, trocando de lugar aqui, ó, o x com o cosseno de x, nós temos que o cosseno de x é menor que o seno de x sobre x. Então, conclusão. Se o seno de x sobre x tem que ser menor que 1, está aqui. E tem que ser maior que o cosseno de x, está aqui. Né? Olha lá. Então, o seno de x sobre x tem que estar entre o cosseno de x e o 1. Mas o limite do cosseno de x quando x tende a zero é 1. Então, esse é chamado teorema do confronto, né? Do sanduíche, você vai apertando. Então, o limite do seno de x, né? Se aqui é 1 e aqui também é 1 e ele está entre, então ele também é 1. Certo? Então, você tem que saber que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1. Agora, você tem que ficar esperto com isso aqui, com a base aqui, né? Com a tendência aqui. Se seno de x sobre x, quando x tende a zero, vale 1, se aqui for infinito, aí não vale 1, aqui vai valer 0. Então, de vez em quando, eles tentam, né, enganar o aluno. Tem ano que coloca o infinito, tem ano que coloca o 0. Então, se aqui for 0, aqui é 1. Se aqui for infinito, aqui é 0. Certo? Então, o seno de x sobre x, fique esperto com ele. E é o chamado teorema do confronto. Então, vamos ver isso aí. Limite envolvendo seno de x sobre x. Então, o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1. Porém, o limite de seno de x sobre x, quando x tende a mais infinito, é 0. E quando tende a menos infinito, também é 0. Tá? Então, pratique essas três coisas aqui, porque é muito provável que você vai usar no dia da prova aí. Agora, outro. O seno de 1 sobre x sobre 1 sobre x. É outra pegadinha também, né? Então, quando esse daqui, o limite envolvendo seno de 1 sobre x sobre 1 sobre x. Esse daqui, gente, é invertido, tá? Quando aqui tende a 0, aqui também tende a 0. Quando aqui tende a infinito, aqui tende a 1. Fica esperto com isso aí. Né? Aqui menos infinito, aqui também tende a 1. Então, está aqui o gráfico. O seno de x sobre x tem esse gráfico aqui. Ele vem pequenininho aqui assim, pequenininho, aí cresce aqui no 1
Depois vai diminuindo, diminuindo, vai para o zero aqui. Certo? Por isso que o limite, quando tende a zero, quando aqui o x é zero, ele vai para o 1. Né? Ele é realmente 1, apesar dele não existir, né? Não existe o seno de zero dividido por zero, não existe. O ponto no gráfico não existe, mas né, jamais divide por zero. Mas tende a 1 pela esquerda, tende a 1 pela direita, portanto o limite é o mesmo, chegando pela esquerda pela direita, que vale 1. E quando vai para o mais infinito, ou para o menos infinito, ele vai ficando tão pequeno, que se aproxima de uma reta, que é o zero. Tá? Esse é o chamado teorema do confronto. Deixa eu apagar aqui. Teorema do anulamento. Né? Seno de x sobre x é a mesma coisa que 1 sobre x vezes o seno de x. Agora veja, essa função seno de x aqui é uma função limitada. E quando tende a infinito, 1 sobre x tende a zero. Então, isso daqui tende a zero, e isso daqui é uma função limitada. Quer dizer, limitada significa que o seno de x não consegue ser superior a 1 e não consegue ser inferior a menos 1. E toda vez que você tiver algo que tende a zero multiplicado por algo limitado, isso daqui dá zero. Então, por isso que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a infinito, é igual a zero. Agora veja o gráfico dessa, né? Seno de 1 sobre x sobre 1 sobre x. O gráfico é ao contrário, né? O anterior, quando chega próximo do zero, ele vai para o 1. Esse aqui não, quando chega próximo do zero aqui, ele vai para o zero. Apesar do ponto não existir, o limite pela direita e o limite pela esquerda são iguais. Então existe o limite é zero. E aqui, quando vai para o infinito ou quando vai para o menos infinito, está tendendo ao 1 aqui. Então, limite do seno de 1 sobre x, sobre 1 sobre x. Quando x tende a menos infinito é 1, quando o x tende a mais infinito é 1 também, e quando o x tende a zero, é zero. Tá? Então, cuidado. Seno de x sobre x, seno de 1 sobre x sobre 1 sobre x, cada ano é um deles. Então, o que você precisa saber é essas duas regrinhas aí. Quando tende a zero, esse daí, quando aqui tende a zero, aqui também tende a zero. O outro, quando aqui tende a zero, aqui tende a 1. Certo? Essa é a diferença. E aqui, o que é 1 aqui, no outro é zero. É isso aí, gente. Tranquilo, né?